Fala galera, Pastor David Rosa mais uma vez aqui com o nosso podcast do Conexão, sempre trazendo uma palavra, um estudo, algo que vai te inspirar e que vai alimentar o teu espírito. Já falamos sobre jejum, sobre oração, sobre batismo e hoje eu quero falar com vocês sobre mordomia do tempo. Está sendo muito bacana esse tempo que a gente tem compartilhado, essa experiência, esses estudos aqui. Se você está gostando, manda um feedback pra gente lá no Instagram, ou no meu, ou do Conexão, @o David Rosa ou o @Conexão ICM. Manda lá, fala pra gente, manda assuntos que você gostaria que a gente compartilhasse aqui e vai ser muito bom com certeza. Vamos lá então, quero falar com vocês hoje sobre mordomia do tempo. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia existem duas definições de tempo, ou duas palavras para tempo, que são bem diferentes. Existe o tempo kairos e existe o tempo cronos. O tempo kairos é o tempo oportuno, é o tempo de Deus, não é o tempo cronológico como a gente está acostumado, dia, mês, ano, primavera, verão, outono, inverno, hora, minuto, segundo, não. O tempo kairos, ele é um tempo fora de tudo isso. É o tempo oportuno, é o tempo de Deus. E o tempo cronos é o nosso tempo cronológico. E eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre isso, sobre termos a mordomia do tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso de número 1 diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Anote isso que é muito importante. Deus nos deu um tempo e nesse tempo existem duas coisas que convêm somente a Ele: o nosso nascimento e a nossa morte. Para todo o resto, nós também somos responsáveis. Então, quais são as únicas duas coisas que convêm somente a Deus no tempo que Ele nos deu? O nosso nascimento e a nossa morte. Essas duas coisas convêm somente a Deus. Todo o resto do nosso tempo está sob a nossa mordomia. Pastor, o que é mordomia? Você já deve ter ouvido muito, né, falar sobre essa palavra, muito comum nos filmes da palavra, tem um mordomo, né, da casa e tudo mais. O que é ser mordomo? O que é mordomia? Mordomo significa gestor, governo, administração. Então, ser um bom mordomo é gerir bem o que recebemos de Deus. Então, mordomo é aquele que administra, é aquele que governa, é aquele que está gerenciando. Então, quando eu falo de mordomia do tempo, eu estou falando sobre você governar, gerenciar, administrar o seu tempo. Meu Deus, agora eu toquei na sua ferida. Porque agora você está falando, é comigo, porque eu não consigo. Parece que eu não tenho tempo para nada, parece que o tempo é curto. Eu precisava ter pelo menos 36 horas no meu dia para conseguir fazer o que eu realmente preciso fazer. E na verdade não. As 24 horas que Deus te deu é mais do que o suficiente. Amém? Então vamos lá, eu quero compartilhar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Você precisa entender que toda a provisão de Deus está ligada ao fato dele ser a fonte de tudo. Toda a provisão de Deus está ligada ao fato dele ser a fonte de tudo. Então olha só, é Ele quem nos dá a vida, as riquezas, os dons, os talentos e o tempo. Foi Deus quem nos deu o tempo. E duas coisas importantes que você precisa saber sobre tempo. Primeiro, o tempo é o bem mais perecível que o homem pode ter. O tempo é o bem mais perecível que o homem pode ter. O tempo é o que dura menos. Por quê? Eu comecei a falar com você aqui há 4 minutos e meio atrás. Esses 4 minutos e meio já foram, já se passaram. Eu não consigo recuperar de volta. Já foi. Sabe esses quase 5 minutos que você está aqui me ouvindo? Você nunca mais na sua vida vai ter esses quase 5 minutos. Porque o tempo é o bem mais perecível
que alguém pode ter. E é por isso que você tem que cuidar bem do seu tempo. É por isso que você tem que cuidar, você tem que administrar bem o seu tempo, você tem que gerenciar bem o seu tempo. Mais do que a vida, mais do que as riquezas, mais do que os talentos, mais do que qualquer coisa. O tempo é o bem mais perecível que alguém pode ter. Segunda coisa sobre tempo é que ele é o mesmo para mim e é o mesmo para você e é o mesmo para o cara que está do outro lado do mundo, é o mesmo para o cara que está no Japão, que está na Rússia, que está na França, é o mesmo para o pobre, é o mesmo para o rico, é o mesmo para o homem, é o mesmo para a mulher, é o mesmo para todo mundo. O tempo é o mesmo para todos. As mesmas 24 horas que Deus te deu, Ele também me deu. Não se difere em nada. Então, por que é que você, por que é que muita gente, por que eu, às vezes, parece que não tem tempo para fazer as coisas? Por que parece que falta tempo? Por que parece que para alguns sobra e para outros falta? É porque muita gente está sendo roubada. Existem algumas coisas que eu chamo aqui de ladrões do tempo. Ladrões do tempo. O que é um ladrão do tempo? Um ladrão do tempo é uma ação que ocupa um espaço de um propósito. Anota isso que é importante. Um ladrão do tempo é uma ação que ocupa um espaço de um propósito. Pastor, o que é propósito? Nossa, gente, isso é uma das perguntas que eu mais recebo. O que é propósito? Só perde para se pode ou não fazer tatuagem. O que é propósito? Propósito é revelar Deus para as pessoas. Eu achei que propósito era cantar, eu achei que propósito era pregar, ser pastor, ser missionário. Não, isso é a forma como você cumpre o propósito. Isso é o teu chamado. Mas alguém pode revelar Deus sendo mãe, sendo pai. Alguém pode revelar Deus sendo um médico, professor, um advogado, juiz, um prefeito, governador, presidente. Cada um, da sua maneira, cumpre o propósito. E qual que é o propósito de todos nós? Revelar Deus às pessoas. As pessoas precisam ver Deus em mim. Esse é o meu propósito principal. E aí a gente precisa entender que qualquer coisa que ocupe um espaço que era para ser do propósito é um ladrão do tempo. É um ladrão do tempo. Qualquer coisa que eu esteja fazendo que não revele a Deus é um espaço de tempo que está sendo roubado de mim ou de você. E aí, como eu posso revelar Deus, pastor? Quais são as maneiras para eu poder saber se eu estou sendo roubado ou não? Existem duas maneiras principais. Você descansando. Como assim descansando? Descansando. Você descansando ou servindo. São as duas maneiras como você pode revelar a Deus. Você descansando. Por que você não está correndo atrás? Por que você não está fazendo isso? Eu estou descansando. Como descansando? Porque eu sei que o meu Deus vai fazer por mim. Porque eu sei que o meu Deus já fez por mim. Então eu estou descansando. Por que você não está desesperado? Porque eu estou descansando. Porque eu sei que o meu Deus vai fazer por mim, ou que o meu Deus já fez por mim. E qual que é a segunda forma? Servindo. Então, quando você está no seu trabalho, qual que é o seu trabalho? Fala para mim. O que você faz? Eu sou atendente, eu sou recepcionista, eu sou porteiro, eu sou frentista, eu sou advogado, eu sou juiz, eu sou enfermeira, eu sou professor. Seja o que você estiver fazendo, você está servindo pessoas. E se você está servindo, no seu serviço é uma oportunidade de revelar a Deus. A palavra de Deus diz, se você estiver comendo, se você estiver bebendo, seja o que for que você estiver fazendo, tudo o que fizer, faça para a glória de Deus. A palavra de Deus diz em Colossenses, tudo o que fizer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, servir ao próximo é uma maneira de revelar a Deus. 1 Coríntios 10:31 diz assim,
Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Meu irmão, se Deus está sendo glorificado, é sinal de que o tempo está sendo bem administrado. Anota aí, anota aí. Se Deus está sendo glorificado, é sinal de que o seu tempo está sendo bem administrado. Eu vou te dar aqui alguns exemplos de ladrões do tempo. Alguns exemplos que nós temos de ladrões do tempo. Primeiro, procrastinação. Já ouviu falar? É uma palavrinha muito usada, hein? Você que fica deixando as coisas para depois, precisa fazer agora e você fica deixando para depois. Para de procrastinar. Faz de uma vez, resolve de uma vez. Interrupções. Sabe seu celular cheio de notificação aí? E aí você está fazendo alguma coisa no trabalho, ou você está estudando, ou você está lendo, está no seu devocional e chega as notificações. Isso me leva até ao terceiro que eu anotei aqui, redes sociais. Você diz que não tem tempo, mas fala para mim, muitos celulares, eu não sei se todos, mas o meu, por exemplo, chega domingo, ele me traz um relatório de tempo de uso. Acredito que qualquer celular faz isso. Talvez não faça automaticamente, mas deve ter alguma configuração para você entrar e olhar lá o tempo de uso. E aí, como que está o seu tempo de uso nas redes sociais diário? Quanto você está gastando de tempo no Instagram, no TikTok, no Twitter? Quanto de tempo você está gastando no WhatsApp? Quanto de tempo você está gastando aí e você diz que não tem tempo para estudar, não tem tempo para fazer o seu devocional, não tem tempo para ler a Bíblia, ler um bom livro, não tem tempo para servir na igreja, não tem tempo para entrar no ministério. Por quê? Mas fala para mim, quanto tempo você está gastando nas redes sociais? Quanto tempo você está gastando assistindo série? Não estou dizendo que você não deve ter rede social, não deve assistir uma série, um filme, mas a questão é o quanto você está gastando nisso e está deixando de investir no que realmente importa. Um outro ladrão do tempo é a falta de planejamento. A falta de planejamento é um outro ladrão do tempo. Você tem muitas coisas para fazer e ao invés de você se planejar, você deixa a vida te levar e vai fazendo tudo conforme dá para fazer. Você não planeja, hoje, tal hora eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer outra coisa, e depois eu vou arrumar isso, e depois eu vou resolver isso. Um cronograma, um planejamento do seu dia, um planejamento da sua semana, um planejamento do seu mês, um planejamento do seu ano. A gente precisa ter isso. Como que está o seu planejamento? Um outro ladrão do tempo, isso aqui talvez não seja para todos, mas mais para aqueles que ocupam uma posição de liderança, é a liderança ineficaz. Você tem uma equipe e se você conduz bem essa equipe, o trabalho flui bem. Se você conduz mal, você vai precisar fazer coisas que não era para você ter que fazer, por uma liderança ineficaz, por não delegar, por não organizar. Então, a liderança ineficaz é um outro ladrão de tempo. E por último, dos que eu anotei aqui, a falta de prioridade. Se você não tem prioridades, uma vez eu ouvi dizer que não existia prioridades, que só existia prioridade. Isso é uma mentira, é uma tremenda besteira. Você precisa ter prioridades. Prioridade é se você tivesse uma única coisa para fazer na vida e não tivesse mais nada, mas a vida real é bem diferente disso. Então, me desculpa quem disse essa besteira, mas isso não existe. Você tem ali muitas coisas para fazer. Então, o que você precisa fazer? Ajustar prioridades. Isso aqui é em primeiro, depois isso aqui é em segundo, em terceiro, tem mais de um, já é prioridades. Então, ninguém tem uma única coisa para fazer.
A gente tem algumas coisas. Bom, eu tenho muitas coisas para fazer. Então eu preciso ajustar aquilo que são prioridades na minha vida. Faça uma lista e comece pelo que é primordial e vai pondo o que é mais urgente, o que é menos urgente. E eu vou te ajudar um pouco mais com isso daqui a pouco. Mas vai anotando ali o que é mais urgente, o que não é e vai fazendo. Tá certo? Então, junto com esse vídeo que você está assistindo aqui, se você está pelo aplicativo da nossa igreja, se você não está no aplicativo, está vendo pelo YouTube, você pode entrar lá, baixar o aplicativo Igreja Cristã Mundial, lá nós temos os conteúdos de devocionais, e junto com o vídeo você tem um e-book que a gente subiu aqui, você pode fazer o download. E aí tem um quadro ali que está escrito assim, ó, Ladrões do Tempo. E aí tem um outro espaço para você colocar a sua nota. Você pode imprimir ou anotar no seu bloco de notas aí. Então, quais são os ladrões do tempo que mais te causam danos? Eu queria que você colocasse uma nota aí agora. Se é a procrastinação, anota aí de 1 a 5. Dá uma nota de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 100, do jeito que você quiser. Mas você vai conseguir identificar quais são os ladrões do tempo que mais têm te causado prejuízos, mais danos. E você vai conseguir focar e trabalhar melhor nisso, para anular esses ladrões. Então você dá uma nota aí para procrastinação, para as interrupções, redes sociais, falta de planejamento, liderança ineficaz e falta de prioridades. Dá uma nota. Você vai ver aquilo que ficou com a pior nota. Poxa, é aqui que eu preciso trabalhar. Tá certo? Então, se há procrastinação, você vai colocar uma nota lá, procrastinação é o que realmente me atrapalha muito. Então você coloca lá nota 10, que é o que está me atrapalhando mais. Redes sociais é nota 5, não sou muito ligado com redes sociais. Então seu problema mais é procrastinar. E é o que você precisa então trabalhar melhor. Tá certo? Deu para entender? Tem um outro quadro que está assim, ó, defina as suas tarefas através de uma matriz simples. E aí, nossa, esse quadro vai te ajudar muito, que eu coloquei aqui, ó. O que é importante e o que não é importante. O que é urgente e o que não é urgente. Então, na primeira linha você tem ali, ó, importante. E aí, nessa primeira linha você tem o que é importante e urgente e o que é importante e não urgente. O que é importante e é urgente tem que fazer agora. O que é importante e o que não é urgente, você decide quando vai fazer. Olha, é importante, mas não é urgente. Então, eu vou anotar aqui, ó. Tal dia eu vou fazer, tal horário eu vou fazer. É importante, mas não é tão urgente. É importante e é urgente, preciso fazer agora. Tá certo? Então, aí tem a segunda linha. Não é importante. Então, vamos lá. Não é importante, mas é urgente. Como assim não é importante, não é urgente? Às vezes alguém veio te interromper com um problema que precisa ser resolvido e precisa resolver agora, é urgente. Mas não é importante que você resolva. Você pode, por exemplo, delegar. Tá certo? Alguém vem falar para você, precisa fazer uma reunião para resolver alguma coisa aqui. Cara, é urgente para essa pessoa. Para você não é importante. Então, é irrelevante. Não é importante e não é urgente. Cara, não faça. Não é importante, não é urgente. Problemas que não são seus, por exemplo. A pessoa vem falar com você que tem que resolver um problema. Cara, isso não tem nada a ver comigo. Brigas, mas eu não quero saber de briga. Não é importante e não é urgente. Vou te dar um exemplo bem top desse. Descanso excessivo. Não é importante e não é urgente descansar demais. Você vai ficar dormindo o dia inteiro, você vai ficar o dia sem fazer nada. Um dia você pegar para fazer isso, ok, mas a vida toda não dá, né, meu irmão? Vamos levantar, vamos fazer alguma coisa. Então, eu preenchi esse primeiro quadro e o segundo tá aí com alguns espaços em brancos para você preencher. Para você entender o que é importante, urgente, o que é importante e não é urgente, o que não é importante e urgente, o que não é importante e
não é urgente. E aí eu coloquei aqui, ó, se é importante e é urgente, faça agora. Se é importante e não é urgente, decida quando. Não é importante e é urgente, delegue. Não é importante e não é urgente, elimine. Tá certo? Tenho certeza que vai te abençoar demais esse estudo, com esses quadrinhos aí que você vai preencher e vai te ajudar muito no gerenciamento do seu tempo, na mordomia do seu tempo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, segue nosso canal no YouTube, segue nosso Instagram, @DavidRosa, @ConexãoICM. E lembrando, todos os sábados a gente tem um encontro maravilhoso no melhor rolê da cidade. Deus abençoe, valeu galera e até a próxima.